aqui é o Jack e nós estamos na Homens Fortes de número 126. Eu tô aqui com meu brother, meu chapa, cansado, Tamo aí. esgualepado. Isso aí. Muito bom estar aqui com você de novo. Prazer, meu nome é Alexandre. Pra quem me acompanhou antes, já me conhece, pastor da Igreja Hangar, filha da Igreja Vintage. Né? Isso aí. Então estamos aí enlouquecendo. Enlouquecendo. Contrariando as estatísticas. Exatamente. Bom, pessoal, nós estamos aqui na leitura do livro Lutando contra Satanás, do Joel Bick. E nós vamos entrar aqui na introdução. A gente ficou só no prefácio na semana passada, eu creio que foi bom. Bom, lembrando, a última coisa que tu falou, eu até anotei aqui, que um dos perigos da batalha espiritual é uma ingenuidade na batalha. Agir com ingenuidade, né? Então eu quero que a gente fique com isso na mente enquanto a gente for lendo aqui, tá? Então, introdução, já abre com uma frase polêmica, uma guerra santa. Existem guerras santas? Pois é, né? Uma guerra santa. A gente vai lembrar da história, né? O pessoal vai pensar na cruzados, etc. Mas é uma guerra dos santos, e uma guerra santa também dos santos contra os demônios, os celestiais, né? Existe uma guerra santa, sim. Na minha concepção, pelo menos, né? A cara dele. Acho que sim também. Bom, vamos dar ele aqui. Bom, se você for verdadeiro crente, Satanás o odeia porque você é portador da imagem de Cristo. Feitura especial de Deus criada em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2 aqui. Né? E porque você foi arrancado do poder de Satanás. Colossenses, eu acho que ele está citando aqui. Você abandonou Satanás e fugiu do seu território. Pela graça, você reconheceu a Cristo como seu Senhor e Mestre. Testifica com Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Satanás o odeia porque Cristo está em você e você ama Cristo. Bom, só essa introdução aqui já... É uma frase motivacional do dia, né? Acordou de manhã, bom dia, Bom Satanás dia. te odeia, ele quer te matar. Bom, se você é um verdadeiro crente, Satanás o odeia porque você é um portador da imagem de Cristo, feitura especial de Deus, Cristo Jesus para boas obras. Bom, vamos lá. Então, assim, esse ódio de Satanás é diferente do ódio por toda a humanidade. Então, aqui a gente está falando de ódio contra os salvos, né? Quem são esses salvos? Segundo esse texto de Efésios 2, eu acho que ele está citando aqui, a pessoa, ela é portadora da imagem de Cristo, ela feitura especial de Deus. Se é o texto de Efésios 2, o termo no grego ali é poema, que quer dizer belo escrito. Ou seja, as boas obras do cristão, elas são um poema de Deus. É como se Deus estivesse escrevendo um poema. Essas são as boas obras do cristão. Você foi arrancado do poder de Satanás. Eu amo isso aqui, cara. Christus Victor, né? Você foi arrancado do poder de Satanás. Você abandonou Satanás e fugiu do seu território. Pela graça, você reconhece Cristo como Senhor e Mestre. O diabo odeia cristãos dos quais Cristo é o Senhor. Né? O que a gente estava conversando no carro? A gente tá falando do livro do... Homens do Reino. Homens do Reino. Tony Evans, Tony né? Evans. Tony Evans, né? Cara, tu quer um energético? Não, tá de boa, Não, tá de por boa. favor. Não, tá tri. Não quer mesmo? Não, tá com uma cara de combalido. Eu tava lembrando agora do que a gente tava falando do livro, né? Sobre esse detalhe de Moisés apresentar nos primeiros capítulos de Gênesis 1 e 2 Deus como Senhor Deus, né? Como é que é em hebraico? Ele diz no Tony Evans, se não me engano, no livro ele fala como Yahvé Elohim. Pessoal, eu quero pedir pra todo mundo ter paciência, porque o teu hebraico tem um sotaque lajadense. O meu sotaque do meu hebraico é um pouco lajadense, então tem uma diferença de localidade, né? A região lá de Lajado não se fala esse hebraico tão judaico, né? Então, exatamente. Mas ele vai citar ali o Tony Evans, e pra mim, algumas pessoas me perguntaram o que eu tô achando da leitura, até trouxe junto pra ler aqui, né? É fenomenal. Então ele fala ali que Satanás se apresenta, e aí tu já vê como uma batalha espiritual acontece também, em certo sentido, né? Satanás se apresenta pra Eva, não como o Senhor Deus disse isso, mas foi isso que Deus disse. Ele apresenta não um Deus que é autoridade sobre a vida humana, mas um Deus, como ele diz no livro, um Deus. É um Deus que nos beneficia, mas não nos comanda. É basicamente isso que ele está ofertando a Eva ali. Achei sensacional isso. Brutal mesmo. Então, Satanás odeia porque Cristo está em você e você ama Cristo. Então essas são as pessoas que o diabo odeia. Satanás o quer de volta.
Como Jesus disse a Pedro, Simão, cara, isso aqui é brutal. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Tem até um vídeo do Piper, não sei se tu já viu esse vídeo, que ele fala o que é esse peneirar. Já viu esse vídeo? Não, acho que não recordo. O Piper diz assim, ó, o que é esse peneirar? Né? Porque o diabo pediu Pedro. Né? O diabo disse assim, cara, bota Pedro aqui na minha mão aqui. Tô vendo ele com esse jeitão aí. Bota ele na minha mão aqui e quero peneirar ele. Só que a resposta de Jesus diz assim, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Basicamente, o Piper diz que o diabo tem uma peneira na qual ele passa as pessoas e arranca delas a fé. Pá. E ele diz que Satanás come fé no café da manhã. Né? Então, a ideia do diabo em tudo que envolve a nossa vida é nos tirar a fé, nos tirar a confiança naquele que nos chamou, nos salvou, nos separou para o ministério, tirar a nossa confiança que ele está conosco, tirar a nossa confiança, a obra do diabo. Por quê? Se a salvação é pela fé, o meu relacionamento com Deus é pela fé, tudo que acontece na minha vida ocorre, em última instância, pela fé. Então eu preciso... porque tanto que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do quê? Do pecado, da justiça E do juízo. É do pecado. Não são dos pecados. Qual é o grande pecado ali de Adão e Eva? Incredulidade. Eles não acreditaram no que Deus estava dizendo para eles. Sim. Colocaram a confiança, a expectativa, a esperança deles no que o diabo disse e não no que Deus disse. Logo, acredito que a batalha espiritual ela vai trabalhar muito, muito, muito no que envolve a nossa confiança em Deus. Nossa confiança no Senhor, né? Enfim. Seguindo. Não exagere, nem subestime Satanás. Ele não é Deus, nem mesmo uma divindade caída. E não é todo-poderoso. É apenas um anjo caído. No entanto, Satanás é um inimigo poderoso. Poderoso. John Blanchard, eu gosto muito do John Blanchard, ele que escreveu, eu já te mostrei aquele meu livro de frases, né? Pérolas para a vida, para o dia a dia. Já. É do John Blanchard. John Blanchard, escreveu: somos opostos por um inimigo vivo, inteligente, astuto e cheio de recursos, que consegue sobreviver ao mais antigo cristão, trabalhar mais operoso, brigar mais do que o mais forte e pensar com mais astúcia do que o mais sábio. Muito bom. Muito bom. Todo verdadeiro crente está envolvido no que a Bíblia descreve como guerra espiritual. Aqui ele vai fazer referência a Gênesis 3,15 e Apocalipse 12,7. 3,15 é o proto-evangelho e 12,7 é o dragão, né? Eles acusavam o inimigo que acusava de dia e de noite. Acho que é esse texto. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Pior coisa é falar de Bíblia sem abrir a Bíblia. Tu já notou isso aí, que às vezes os caras estão assim, porque a Bíblia... Tá, vamos abrir aqui. E sempre tem um crente que diz, não. Parece que tem um problema, cara. Abre aí. Apocalipse 12. Mas isso é bacana também de ler alguns livros que citam referências, né? A melhor parte dos livros é as referências. Exato, porque às vezes, a gente passa a referência por cima, Mike, quando a gente sabe. Tá estralando aqui, Mike? O volume? Quando a gente sabe tá certinho, enfim. Vai. É o 12,7, né? Então estourou uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Boa. Também o dragão e seus anjos lutaram. Mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Ele faz a referência, né? Gênesis 3, com Exato. que se chama Diabo e Satanás. Sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Bom, toda vez que eu vejo ele citando diabo, dragão, Satanás, parece que João quer que a gente tenha bem certeza de quem ele tá falando, né? Então tá. Primeiro lugar, uma batalha feroz. Seguindo, não terminei aqui. John Bunyan a chamava de Guerra Santa. Eu tenho um livro dele, do John Bunyan, Guerra Santa. Muito bom. É na vibe do Peregrino. Ele tinha vários livros nessa vibe aí, né? Essa guerra espiritual, ou Guerra Santa, envolve uma perpétua batalha contra 3 inimigos. O diabo, o mundo e a carne. Cara, eu acho que é uma trilogia que o Me Vic veio fez. essa impressão agora, né? Porque eu tenho ali, Vencendo o Mundo, dele também. Talvez ele tenha ainda um livro, né?
vencendo a carne, Pode ser. ou as tentações, enfim. Tá, em primeiro lugar, uma batalha feroz. A luta contra Satanás e seus demônios é feroz. Envolve forças da luz e das trevas. Principado das trevas, potestades e poderes estão sob domínio e autoridade de Satanás, estão sujeitos às suas ordens, as quais seus tenentes, os demônios, se deleitam em cumprir. O exército de Satanás é agressivo. Vou sublinhar aqui. Maligno e cruel, e o seu poder está nos altos lugares e em redor de tudo. É poderoso demais para que consigamos lutar com nossas próprias forças contra ele. Mas não podemos fazer concessões a Satanás, nem nos entregarmos a ele. Pelo contrário, temos de resisti-lo conscientemente, seguindo as instruções da Bíblia para obtermos vitória. Tiago 4,7. Né? Então, estão em jogo vida e morte. Eu ia falar antes ali, eu acho que nessa pegada da batalha contra Satanás, a luta contra Satanás, tem uma coisa que o Bic está nos alertando aqui, é conhecer quem é o nosso inimigo. Eu lembro que uma vez eu preguei Efésios 6 na igreja, assim, e falei quem é o nosso inimigo, quem é seu exército, a gente vai ver que ele vai estando ali, né, as hostes celestiais, mas o principal fator, assim, pra gente acabar sendo derrotado numa batalha espiritual, numa luta contra o diabo, é que a gente não pensa, não conhece o nosso inimigo. Pô, e qualquer estrategista militar, ele vai entender quantos são os exércitos, quais são, onde estão posicionados, quanta cavalaria, quantos fuzileiros, quantos tanques de guerra tem aquele inimigo, para fazer a ofensiva e estudar esse inimigo. Então, às vezes a gente fala assim, nós temos que focar só em pregar, ouvir sobre Jesus. Também, óbvio, sim, com certeza, né? Conhecer nosso general, mas também estar atento como funciona as táticas do inimigo nessa batalha espiritual, né? O próprio Jesus falou isso, acho que em Lucas 12, quando ele fala sobre o discipulado. Ele usa dois exemplos. Uhum. Ele usa o primeiro exemplo de uma construção e o segundo exemplo de uma guerra, né? Uhum. Ele, qual de vós vai para a guerra, não calcula, vai enviar ou não um tratado de paz, enfim, né? Então, em primeiro lugar, a batalha é feroz. Por que essa batalha é feroz? Porque o exército de Satanás ele é agressivo, maligno, cruel, ok? Ele tem deleite na maldade. Uma vez, tanto que a gente viu no filme ali, esse lançamento desse filme americano, e um spoilerzinho bem de leve aqui, o demônio diz no filme que a cruz foi o maior erro dele. Né? Ele fala assim, a cruz foi o nosso maior erro. Mas eu vi uma vez um teólogo falando, ele disse assim, por que ele, por mais que ele fale através de Pedro para Cristo, né, para a cruz, tu nota que não há uma investida satânica para que Cristo não vá à cruz. Uhum. Não há uma luta do diabo impedindo Cristo de ir à cruz. Há uma palavra sobre Pedro, tudo, mas tu nota que há parece que um inflamar, o diabo inflamou o coração deles, ao ponto deles pedir a crucificação de Jesus. Há muito ódio ocorrendo ali naquele ambiente ali. E um pastor que pregou numa igreja que eu congregava, quando era menino, ele disse assim, o diabo ele não tem como negar a natureza dele. Para obter ele vai fazer maldades. Ele é mau. Ele não consegue. Ele não vai, assim, não, eu vou por exemplo, para alcançar um propósito, eu vou permitir que alguém seja salvo. Né? Eu vou fazer aqui, não vou atacar essa igreja, porque isso aqui em algum momento vai ser bom para mim. O diabo nunca faria uma coisa dessas. Uhum. Né? Então, ele é mau, ele é feroz, e isso está envolvendo a nossa vida e a nossa morte. Quando a gente pensa isso, a gente pode pensar, pô, cara, mas isso é uma má notícia. É uma má notícia. Né? Bom dia, o diabo odeia você. Muito bom isso, né? Exato. Então, assim, o diabo odeia você. Primeira coisa. E essa batalha é uma batalha feroz, porque envolve o inimigo, é um inimigo mau, e essa batalha que a gente está envolvido envolve a nossa vida e a nossa morte, e pior ainda, a morte eterna. Né? Então, o que está em jogo nisso? Tudo. Está tudo em jogo. A gente falava hoje, eu acho que não foi na outra leitura, na aula anterior, mas a gente falava, acho que em off antes, né? A respeito da ferocidade de Satanás com relação à vida de Jó, né? Exato. Tu vê ali um inimigo muito poderoso, muito feroz, né? Muito. Toca nos filhos, toca nos bens, toca no poder da natureza. Cara, ali. Isso é brutal.
Tu vê uma tempestade e essa tempestade pode ter sido o diabo que fez. Exato. Louco. Exato. Então tem que ter um discernimento muito claro principalmente da brutalidade que o nosso inimigo age, né? A gente sabe que ele é o pai da mentira, então, né, obviamente a mentira vai ser o principal meio pelo qual o diabo vai trabalhar, até, acho que é 2 Timóteo vai falar, né? Que no fim dos tempos virão espíritos enganadores, né? Espíritos mentirosos, né? Que vão ensinar falsas doutrinas aos homens. Então, a mentira é uma das principais, ou a principal arma, mas nós vemos esse poder no diabo em movimentar doenças. A gente falou sobre isso no outro, né? Sobre demônios que causavam doenças às pessoas, Sim. enfim. É algo Jesus brutal, curava né? doenças expulsando demônios. É algo brutal. Né? Tu tem um menino lá que se joga ao chão e espuma pela boca e tem um demônio nele, né? O que seria considerado hoje? A gente tá falando sobre isso, poderia ser uma epilepsia, né? As Se for pessoas, olhar algo assim, né? Alguém cai no chão espumando, se debatendo, é epiléptico. Ou o gadareno, ele tá preso, nu, acorrentado, ele fala no plural, né? Somos muitos. Cara, ele tem um problema... Esquizofrenia, né? Esquizofrenia. Tem aquele filme Split, fragmentado, né? Ou então ele tem múltiplas personalidades, né? Exato. E, não, tu vê que é um demônio, né? São demônios. São vários demônios no caso ali, né? São muitos demônios. E aí? Né? Dá pra... Século XXI, cabe falar sobre isso? Mas eu tenho certeza que muita gente está nos olhando aqui, jamais refletiu sobre esses pontos, e é extremamente importante. Muito. Então, em primeiro lugar, a batalha é feroz. Em segundo lugar, ela é uma batalha espiritual. A luta contra Satanás e seus demônios é espiritual. Então, isso é louco. A gente estava conversando hoje lá no Tiago, e o Tiago falou, né, sobre São Tomás de Aquino, quando ele fala por que nós não vemos Deus. Cara, achei brutal aquilo. Foi demais, né? Por que nós não enxergamos Deus mais com os olhos físicos? Cara, o que ocorreu na queda... O que ocorreu na queda é algo muito sério ocorreu naquele jardim, cara. Foi muito sério o que ocorreu. Né? Nós não temos noção, assim, da seriedade do ato de rebeldia do nosso pai, de Adão. E o fato de não enxergarmos as coisas é um juízo. Então, nós estamos rodeados de demônios, anjos, e como eu digo pra minha filha, né? Ela, papai, que o senhor trabalha? Eu digo, tem um dragão solto no mundo e o papai tá fazendo guerra contra esse dragão. E é isso, cara. Se a gente parar pra pensar, tipo, isso não é uma fábula. É exatamente assim. Existe um dragão solto no mundo. E esse dragão, ele... Tipo assim, todos esses contos de histórias fantasiosas, eles apontam para um conto verdadeiro. Nós somos descendentes de um povo que o pai vivia em um local de deleite, ele se rebelou contra o Criador, foi expulso. Nós vivemos hoje a leste do Éden. Toda a nossa vida é a leste do Éden. E a questão do mundo espiritual, ela tem sido negligenciada, como o caso do candelabro de Lutero. Né? Da mesma forma que pintaram ali aquela batida do candelabro na parede que não combina mais com o século XXI, né? A gente vê hoje... Não vou citar porque não convém, né? Mas eu vi ontem, acho que foi no Twitter, ontem no Twitter, né? Um pastor bem famoso na internet falando a respeito do Éden ali como algo... mítico. Como, sabe... Enfim, né? Assim, abrir um parênteses aqui, eu tenho dificuldade, assim, nisso é quando isso não parte do texto bíblico, sabe? Porque eles chegam a essas conclusões por causa de algumas ciências externas que acabam influenciando a exegese deles. Exato. Um problema para mim muito grande nessa questão da não literalidade do Gênesis primeiro que Cristo atribui literalidade a Gênesis. Ele estaria mentindo, né? Aí, né? Então, tipo, eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas Jesus não sabia. Pô, legal, né? Piorou, né? Bom, esse é um ponto. Segundo problema é as genealogias. Tá, a genealogia... Não é alegórico. Tá, mas quando que ela começa a ser? Porque a genealogia vai até Adão. Exato. Quando que a genealogia muda ali? É complicado, né?
Mas até nisso eu vejo que é um sussurro, assim. Não é um sussurro a palavra que eu gostaria de dizer, mas é um reflexo dessa batalha que já ocorre lá desde o Éden e que nos nossos dias, como tu disse há pouco, né? Por isso que a gente citou isso, né? Não cabe mais na mente moderna. É uma batalha espiritual, né? Um mundo espiritual, a gente falou sobre isso. A gente vive num mundo onde as pessoas querem o que é material, né? Só que isso é muito espiritual. Exato. Isso é uma ação muito espiritual. Esse pensamento, ele flui do mundo espiritual e ele invade o mundo material, né? Aqui falando sobre isso, né? E tentar invalidar o mundo espiritual é algo totalmente demoníaco, né? Exato. É totalmente espiritual. Exato, totalmente espiritual. Aí tu volta, né? Oh. Enfim, então a luta contra Satanás é uma batalha espiritual. Não lutamos contra este inimigo com armas de fogo, tanques militares ou armas nucleares. Nem lutamos apenas contra carne e sangue, mas como diz o Wiersbe, né? Às vezes ele usa carne e sangue, né? Uma coisa, tem um caso muito interessante de um irmão que congregava comigo e ele estava numa vigília, anos 90, Assembleia de Deus. Na época, eu cheguei a frequentar vigílias que eram de oração mesmo. Nós íamos às 11 horas para a igreja, cantávamos um louvor, líamos um salmo e meia hora de oração. De pé, cantávamos um louvor, um salmo, um testemunho, meia hora de oração. E assim nós íamos até às 6 da manhã. E o irmão estava voltando para casa, era mais ou menos umas 6 da manhã, 6 e pouca, 7 horas. Os crentes saíam, compravam pão e iam tomar café um na casa do outro, né? Depois iam para a escola dominical. Isso era no sábado. Enfim. E ele contou que ele saiu, ele orou muito aquela noite e ele estava muito empolgado. E ele contou para nós isso. E ele disse assim: Senhor, se o diabo aparecer agora aqui, eu vou chutar a cabeça dele, ele falou. Ele disse que ele estava sentindo muito a graça de Deus. Ele estava falando em línguas na rua, ele estava cheio do Espírito. E ele estava muito confiante. Então, um cachorro muito pequeno latiu perto do pé dele. E ele se apavorou, cara. Tomou um susto, ele deu um pulo assim. E na hora ele disse que aquilo humilhou ele. E ele disse assim, cara, se eu tenho medo de um cachorro, o que um dragão pode fazer comigo? Exato. Né? Mais humildade, né? Enfim, conforme Paulo escreveu aos Efésios, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Cara, é muita coisa isso aqui. É muita coisa. Essa batalha não é por poder mundano, posses ou honras, diz Paulo. Ela mira mais alto, para as realidades espirituais da verdade, justiça e glória de Deus e do seu Filho. Por trás de nossos inimigos visíveis, da carne e sangue, está um exército de adversários espirituais invisíveis. A guerra espiritual é uma contínua batalha contra inimigos invisíveis, com armas invisíveis, que se opõem à causa e ao reino de Jesus Cristo. Lutamos contra o poderoso, invisível, inumerável exército de Satanás. A luta é um conflito espiritual muito próximo. É intenso e de grande reforço. Na luta, corpo a corpo, os oponentes não mantêm distância um do outro. Eles se agarram. Quer como o príncipe das trevas, quer como o anjo da luz, Satanás nos envolve mão com mão, pé com pé, em uma batalha espiritual de vida ou morte. Poético, né? Muito bom. Muito. Exato. Numa luta corpo a corpo, os oponentes, eles se é corpo a corpo, né? Então, Satanás está muito perto de nós. Eu li um livro do pastor Humberto Schmidt, que ele vinha bem na vibe do... Como é que é o nome do livro que tu falou antes? Estilo Tenebroso? É, bem nessa vibe. Bem nessa vibe. E ele conta... Na verdade, foi a esposa dele que escreveu esse livro. Ele, a esposa dele, a irmã Ana Schmidt. Acho que é esse o nome dela. E ele conta, cara, ele faz um cálculo da quantidade de demônios. Mas ele usa textos bíblicos, assim. Um cálculo mínimo. Ele pega textos de Apocalipse, que fala os anjos, milhares de milhares. Uhum. Daí ele pega milhares de milhares, ele pega no mínimo... Qual é o mínimo de milhares? 2.
Então ele pega 2 milhões vezes 2 milhões, que é milhares de milhares. Ali ele tem um número de anjos. Então, se ele tem um número de anjos, ele tem 66% dos anjos. Ele acrescenta mais 1/3 desse valor, ele chega ao número de 1/3 dos anjos caídos. E, cara, ele pegou o número de pessoas da Terra, dividiu e ele chegou à conta que, no mínimo, existem 8 demônios para cada pessoa. Assim. Não, tipo, muito louco, assim, cara, muito louco, assim. Eu me lembro que eu fiquei, 8 demônios. É bastante, né? Muito. Não, e se for 2 milhões... do teu, eu já fico com 16. Tu lembra do Leônidas lá, né? Não, e tipo, o louco é o seguinte, né, cara? Isso se for 2 milhões, porque é milhares. Sim. Se for 4 milhões, nós já temos 16. Sim. 32. Enfim, nós vemos que ali um Legião... Legião era quanto que era? Legião era 12 mil? Pá, não Então recordo. vê pra nós aí agora aí. Deixa eu ver. Quantos... Calma aí. Quantos soldados Legião Romana? 4 a 5 mil homens. Pô. Então, assim, velho... Pra um cara. Complicado, né? Complicadíssimo. Complicado, né? Forte. Então, em primeiro lugar, é uma batalha feroz. Em segundo, uma batalha espiritual. Em terceiro, será que é maçônico? É maçônico, 3 pontos. 3 pontos. Vai dar polêmico isso aí, meu. Os caras vão recortar. Não, pessoal, preciso explicar assim. Isso é uma brincadeira do pastor Rafael Ribas, que ele fala que eu faço, às vezes, um sermão maçônico, que é aquele sermãozinho batista de 3 pontos. Que o maçom, ele assina com 3 pontos. Um pro pai, um pro filho e um pro espírito. Né? 3 pontos. Sermãozinho básico, Trinitário. Né? Trinitário. Então, em terceiro, uma batalha necessária. A luta contra Satanás e seus demônios é necessária. Assim como o nosso mundo de hoje não consegue fugir da guerra contra o terrorismo, nós também não conseguimos fugir da guerra contra Satanás. Queiramos ou não, estamos em guerra. Estar no meio da guerra e não reconhecê-la é muito perigoso. Uau. Se ignorarmos o inimigo, nos colocamos em posição de perder tudo. Paulo nos ordena, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes. Firmes no dia mal. Né? O ponto é estar firme. Né? O ponto é, nós vamos passar por dificuldades, mas é estar firmes, fortalecidos. Ok? Estamos indo pro final, cara. São muitos os cristãos de hoje que não atendem à ordem de Paulo. Muitas igrejas falam mais sobre desarmamento do que armamento. Pregadores demais promovem a fraternidade universal em vez de expor antítese entre 2 reinos opostos desse mundo. Sensacional isso aqui. Sensacional. O problema hoje, cara, é que as pessoas acham... Por exemplo, eu tô de saco cheio do que os não cristãos, eles querem ensinar o cristão a ser cristão, cara. Muito. Não, porque eu nunca vi um pastor falando assim. E? Não, mas tu é um pastor, tu deveria levar a bondade. Eu não. Levar bondade, coisa chata. Levar bondade. Aprendeu ontem no Netflix, né? Exatamente. Cara, nunca leram a Bíblia. Não, cara. Onde isso? Óbvio. Né? A gente não é promotor da maldade, óbvio. Mas a mensagem, ela ficou soft hoje em dia. Né? Tu pregar sobre o diabo, sobre as armas de Satanás, as limitações de Satanás, a maldade de Satanás hoje em dia é uma coisa meio fora de moda, né, cara? Por mais que seja desagradável o assunto de Satanás, precisamos estudá-lo. Ó, o livro que eu te falei. Ó. O puritano Thomas Brooks escreveu Cristo, a Escritura, vossos próprios corações e as artimanhas de Satanás. São as 4 coisas principais que devem ser estudadas e pesquisadas primordialmente. Muito bom. Ó, preciosos remédios contra Satanás. Esse livro é clássico, é pequenininho, é pequeno. Então, assim, Cristo, a Escritura, vossos corações e as artimanhas de Satanás. Os 4 assuntos. Forte, hein? Forte. O vosso coração é da área onde tu precisa entender aonde o diabo pode atacar e utilizar ataques. Cara, de novo, voltando à linguagem militar, né? Por exemplo, Rússia e Ucrânia, guerra. Existem pontos muito estratégicos para entrada no território, dominação do mar, Mar Negro ali.
toda essa questão é estudada com calma muito antes de um ataque acontecer. Exato. Se nós parássemos para pensar quais são as áreas do nosso coração, isso aí daí pode fazer no final também uma pergunta, né, a respeito disso, né? Mas quais são as áreas do nosso coração onde nós percebemos que há fragilidade e que estamos mais predispostos a pecar? O cara ele tem mais dificuldade com promiscuidade, os olhos dele estão mais dispostos ao segundo olhar, à segunda olhada. Então, são nesses momentos que a gente deveria estar mais atento. É por aqui onde o diabo vai tentar me derrubar, vai tentar me atacar. É na minha imagem, é no meu casamento, como a gente falou no episódio anterior, que a Bíblia relaciona também a tentação de Satanás com a falta de sexo dentro do casamento. Então, quais são essas áreas onde o nosso coração é mais frágil, as entradas são mais simples e pontos estratégicos onde o diabo dominaria facilmente o nosso coração, né? Então, quais são as mentiras que ele falaria para nós que nós seríamos facilmente comprados? É o dinheiro, é o status, é um cargo na igreja. Às vezes, por isso que eu falo sobre isso, né? Às vezes a troca de uma pessoa de cargo na igreja, tirar a pessoa de uma função, faz o diabo tomar o coração dela, ela se rebelar contra a igreja, contra as pessoas, porque ela foi tirada de uma posição. Exatamente. Então, mas isso só quem vai saber não sou eu. Eu posso ajudar a pessoa a sondar, mas quem tem o conhecimento é a palavra de Deus, né? A própria pessoa pedindo para que Deus sonde seu coração e olhando com calma essas debilidades, né? Exato. Exatamente. E, de fato, nós precisamos, na luta contra o diabo, nós precisamos de muita honestidade. É. Né? Eu me lembro que eu era guri, cara. Eu era guri, assim, piá. E a gente estava conversando, eu comecei a pregar com 15, 16 anos. Então, anos 90, início dos anos 2000, mas início mesmo. 2008, não, 2000, 2001. Eu me lembro que a gente andava, uma gurizada junto, assim. Era uma gangue, né? Era uma gangue. E sempre quando um tava pregando, a gurizada a gente ia junto, depois nós saímos pra uma pizzaria, alguma coisa. Era só garotos, só rapazes solteiros. E, inevitavelmente, o assunto era pregação, era esboço, e algumas vezes era rebecas, né? E daí eu me lembro que teve um cara, ele disse assim, cara, varão, agitando da Assembleia de Deus, né? Eu não sei se ele falou sobre peito ou perna, que ele disse que uma guria veio falar com ele, botou a mão, não sei se foi no peito dele ou na perna dele, e ele empurrou a guria, né? A guria, uma Jezabel. Aí a guria veio, botou a mão nele e os guris estavam, mas tu foi ignorante com a guria, né? E ele, varão, não. Eu não pode botar a mão no meu peito, cara. Eu saio de mim, cara. Eu me conheço. E na hora eu tava junto, assim. Só que eu era o mais novo sempre. A primeira vez que eu fui ter mais idade foi na Vintage, né? Eu era o guri, pastel com Guaraná. Busca lá pra nós um pastel com Guaraná lá pra nós. Sim, Sim. E daí quando veio, eu disse, cara, que exagero, cara. Exagero. Só pra encostar no teu peito ou na tua perna. Que exagero. E eu me lembro que ele apontou o dedo pra mim na hora, assim. Ele disse, exagero que vai me manter de pé. Exato. E tu pensa desse jeito, tu tem muito mais risco de cair do que eu. Exato. E eu fiquei parado, assim, ouvindo aquilo. Fiquei, faz sentido. Honestidade, né? Honestidade. Porque reconhecer fraqueza hoje em dia não tá na moda, né? E quando nós nos reconhecemos fracos, é que a graça de Deus abunda e nos torna fortes. Né? Exatamente. Prestação de contas aí é essencial, né? Exato. Temos de conhecer o nosso adversário Satanás, incluindo sua personalidade, história, estratégias, seu poder e seus pontos fracos. Temos de saber como combatê-lo e quais armas espirituais usar contra ele. Temos de vencê-lo pela fé, por meio de vidas que produzam frutos e espalhem a verdade. A pergunta 127 do Catecismo de Heidelberg, uma explanação do 6º pedido da oração, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, nos fala da ajuda de que precisamos a fim de conhecer e vencer nosso inimigo. Somos tão fracos em nós mesmos que não conseguimos nos manter em pé por um só momento. Além disso, nossos inimigos mortais, o diabo, o mundo, a nossa própria carne, não cessam de nos atacar. Tu, portanto, nos preservas e fortaleces pelo poder do Espírito Santo para que não sejamos vencidos nessa guerra espiritual, mas constantemente e com todo esforço possamos resistir aos nossos inimigos até que finalmente obtenhamos vitória completa.
por meio desse estudo sobre Satanás e suas artimanhas. Espero que o que aprendermos nos ajude a lutar com força e lutar bem. Lutar até obtermos vitória completa sobre o inimigo. Que Deus nos ajude nessa batalha. Amém. Amém? Amém. Então, cara, as duas perguntas nós vamos deixar aqui, né? Então, diria pro pessoal conversar aí sobre as áreas do coração. Analisar quais as áreas do meu coração que eu tenho mais fragilidade. E ser honesto, né, cara? Pá, muito. Por favor, né? Se não consegue ser honesto, pelo menos é mentira. Né? Teve um cara na igreja uma vez que nós estávamos confessando pecado e ele disse que não, eu jogo muito videogame. E ele estava envolvido com pecado e crime de pedofilia. Nossa. Mas o que ele entregou? Ele entregou algo pra nós ali. Ele assim, tipo, eu vou entregar algo pra esse cara aqui. Só pra me livrar. Pra me livrar. Eu entrego alguma coisa, mas eu não entrego tudo. Não, com Deus eu faço diferente. Não, não tem como. Porque quando nós estamos ouvindo a palavra sendo explanada e é feita essa pergunta pra nós, é Cristo que vem até nós. Uhum. E mentirmos pro homem de Deus, nós estamos mentindo pra Cristo. Cristo vem até nós através da vida do nosso irmão. Né? Então, quais as áreas do coração que eu noto que existe fragilidade? Né? Segunda, eu queria lançar aqui quais as pessoas que têm sido influências diabólicas na tua vida. Amigos, colegas, família, pessoas da igreja, às vezes falsos irmãos da igreja, que tu nota que essas pessoas têm sido mensageiros do diabo contra a tua vida. Né? Pessoas, às vezes, que entram dentro das nossas casas, né, Alexandre? Sim. Pessoas que conhecem a nossa vida, veem a nossa vida, a nossa história, e acabam, de alguma forma, sendo usadas pelo diabo. E, às vezes, Deus já está mostrando, Deus está querendo que nós venhamos cortar relação com algum tipo de pessoa, com algumas pessoas, e nós ficamos insistindo em relacionamentos que não trazem glória ao nome do Senhor, não engrandecem o nome de Jesus, e pelo contrário, ainda trazem perturbação, né? Sim. Sendo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7 que Deus nos chamou para paz. Né? Então eu acredito que uma das marcas de um relacionamento, amizade, Paulo está falando em casamento ali, né? Deus nos chamou para paz, né, cara? Então se uma amizade, entre aspas, não está trazendo paz, é uma boa medida de nós vermos aí o que está acontecendo. Não sei se tem mais alguma coisa para lançar aí. Não, acho que é muito bom essa introdução, na verdade, né? Essa introdução. Eu tô ansioso pelos próximos aí, cara. Porque... Tá, mas e aí, vamos fazer junto? Vamos lá, né? Sempre que tiver o convite aí, né? Não, vamos debulhar esse livro aí. Vamos, cara. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Então é isso. Ficamos por aqui. Lembrando, peraí, Michael, abre o teu mic aí. Que dia nós temos a nossa Homens Fortes ao vivo, Michael? Próxima quarta-feira, dia 9 de agosto, às 20 horas, na Igreja Vintage. Próxima quarta-feira. Cara, nós precisamos colocar 130 homens dentro da Vintage nesse dia. E eu, querendo o Senhor, eu vou falar sobre batalha espiritual contra o diabo. Como os homens vencem o diabo. Tá bom? Então, junte-se a nós. Link tá na descrição. Link na descrição, junte-se a nós, tá bom? Ah, Jack, mas eu sou de longe. Eu sou de longe. Eu não tô junto com vocês. Quão longe, né? 120 quilômetros longe. Junte-se a nós aí, pega um avião e vem. Ou paga pra alguém, paga a entrada pra alguém. Diz, pô, vou pagar a entrada pra alguém. Tá bom? Chama a gente aí. E é isso. Mais alguma notícia? Mais alguma... Lembrando que essa aula fica disponível por 7 dias e depois só na plataforma, junto com mais 120 e poucas aulas. É isso aí. Alexandre, Obrigado, Jack. Tu vai estar com nós ao vivo, né? Vou ao vivo na quarta, dia 9, com certeza. Vamos dar uns gritos aí, tá bom? Demais, vamos lá. Valeu, abraço.